Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira mentoria de como criar aplicativos usando IA. A gente vai usar o Gemini e o ChatGPT, né, da OpenAI. A ideia é usar essas ferramentas como um assistente de programação, né? Eu vou mostrar para vocês o básico do que a gente precisa saber para trabalhar com o ChatGPT ou com o Gemini para ajudar a gente a criar aplicativos, certo? E a gente vai começar bem devagar. Eu sei que alguns de vocês já mexeram com programação, mas não sei se todos já têm uma experiência com programação. E a ideia era essa, era pegar pessoas interessadas, não necessariamente pessoas que tivessem experiência, mas pessoas que tivessem essa vontade de aprender e mexer com tecnologia. O que que eu queria? Eu queria que a gente pensasse em ideias, né? Por isso que eu perguntei para vocês, ideias de aplicativos para a gente criar juntos, né? Então a gente vai ver aqui o básico de algumas coisas e a gente vai poder trocar ideia junto, tá? Não vou saber de tudo, né? Então a gente está aprendendo junto aqui. Vai ter coisas que vocês vão saber que nem eu saiba, mas a ideia é aprender junto, né? Eu trabalho como engenheiro de software na Meta com Machine Learning, que é uma parte da inteligência artificial, né? Eu trabalhava num time que fazia recomendação de vídeos no Facebook e agora eu estou trabalhando num outro time que usa algoritmos, né, de machine learning para tentar prever se um certo tipo de conteúdo que está ou no Instagram ou no Facebook está violando as regras da Meta, né? Ou seja conteúdo sexual, conteúdo de violência, morte, essas coisas, ou tráfico de pessoas, enfim. E no time que eu estou trabalhando, a gente mexe com um algoritmo que tenta prever, nem sei se essa palavra existe em português, mas a viralidade de determinado conteúdo, né? Então, seja foto, vídeo, ou até um comentário, o algoritmo que a gente usa tenta prever quantas visualizações aquele conteúdo vai ter em um dia, uma semana e até 4 semanas lá na frente, né? Dependendo do crescimento dele. Mas enfim, a gente não está aqui para falar sobre a Meta, a gente está aqui para usar IA para programar, certo? E o que que eu queria fazer hoje, né? Alguém aqui já mexeu com HTML ou não? O Alan, Elton, Fabiano. Alguém aqui já mexeu com JavaScript? Mais ou menos, né? Tá. Eu vou dar uma ideia bem básica do que é o HTML, o JavaScript e um pouco o CSS, tá? Estão vendo o Safari, né? Com o Sim, site sim, sim, sim. do Globo.com? Beleza. Tá. Tá, mas sim. Beleza. Tá. Isso aqui é uma página que ela é construída com HTML, né? O que que o HTML faz? Ele é uma sequência de tags, né, que são demarcadas com um sinal de menor e um sinal de maior, e ele vai delimitar tudo que tem numa página da internet, tá? Como é que a gente faz para ver o HTML que está definindo essa página aqui, ó? Aqui no Chrome é mais fácil. Você
clica com o botão direito e clica em View Page Source, tá? Aqui tem um monte de informação nesse HTML, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é essa parte aqui do início, que ele tá delimitando o início da página. Aí aqui ele delimita o título, tá? O cabeçalho, que vai ter um monte de informação sobre o conteúdo da página. Aqui vai ter um monte de coisa que é o JavaScript, mas aqui tá muito bagunçado, ó. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. E cada pedacinho de conteúdo da página vai estar separado por esses marcadores aqui, ó. Tá vendo? Esses divs, isso aqui que é um item de lista, tá? Isso aqui é uma página muito complexa, tá? Agora vem a parte boa, que é brincar com o ChatGPT. O ChatGPT pode ser usado para você criar listas de coisas, tá? Vocês estão vendo o ChatGPT aqui, né? Sim. Beleza. Sim. Então, se a gente quisesse, por exemplo, criar uma lista de estados dos Estados Unidos com as suas capitais, como é que a gente faria? Você pode fazer assim, ó, por exemplo, crie uma tabela com a lista de estados dos Estados Unidos com suas capitais e a população de cada um. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui eu estou usando o ChatGPT 4. Eu vou preparar uma tabela com os estados dos Estados Unidos, suas respectivas capitais e a população de cada um. Isso levará alguns momentos. Não deveria levar tanto tempo, né? Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai criar. Ó. Show. Tá correto? Imagino que sim. Vamos acreditar. Ó, Nova York é Albany. Pensilvânia é Harrisburg. Parece que tá certo. Cadê o da Flórida? Tallahassee. É isso mesmo. Vamos lá. Agora, eu vou pedir para ele criar uma página HTML com esse mesmo conteúdo, tá? Você pode colocar isso em uma página HTML. Vamos lá. Olha. Então, a partir desse comando, ele já está criando uma página HTML que tem todo esse conteúdo, tá? Então, aqui, ó, o que ele está fazendo? Ah, não acredito, ele está muito preguiçoso. Ele está mandando a gente fazer na mão, ó. Olha aqui. Ele não quis fazer tudo, ó. Mas tudo bem. A ideia era entender como é que a gente pode usar o ChatGPT para criar código, tá?
que eu vou fazer com esse código HTML aqui, ó? Esse código está mostrando o seguinte. Aqui é o início de uma página HTML e aqui a linguagem que ele está colocando é em inglês, mas vocês viram que, por exemplo, do Globo.com era português, né? PTBR. Ó, PTBR. Isso aqui vai ajudar quando o Google estiver procurando, né, informação no seu site, ele vai saber que o seu site está em português. E aqui, ó, tá dizendo como o código, a caracterização, né, o tipo de texto que vai ter, vai ser com essa codificação UTF-8, a gente pode ver sobre isso depois. E ele dá algumas especificações aqui, ó. O header é basicamente informações sobre a página e a gente pode colocar tanto coisa de configurações quanto informação do estilo da página, tá? São 3 coisas principais que a gente vai ver em um HTML, tá? Que é o conteúdo da página, que é o código HTML, são essas tags, tá? Sempre a gente vai ter uma abrindo e uma fechando, ó. Uma abre e a outra com essa barra aqui, ó, fecha. Então essa aqui vai ser o título, aqui ele vai ter um estilo, tá? Que ele vai dizer que, por exemplo, a tabela vai ter certa largura, ou a borda vai ser de tal tipo, vai ser de tal cor, de tal largura, alguma coisa assim, né? E aqui é o conteúdo da página propriamente dito, tá? Por exemplo, isso aqui é um título, né? Que vai estar na página. Aqui vai ter o início de uma tabela, aí aqui ele mostra o que vai ter no topo da tabela, né? Table Head, que é como se fosse, né, o cabeçalho da tabela. Table Body, certo? E aqui, ó, Table Row, Table Data, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui é o início de uma linha, isso aqui é o início de uma célula dentro daquela linha, tá? Aí aqui depois ele vai fechando, ó. Ele fecha a célula, cada célula aqui, fecha a linha, aí aqui ele abre outra linha, fecha a linha aqui, depois ele fecha o corpo da tabela, fecha a tabela, fecha o body, que é o conteúdo da página HTML, e fecha a página HTML, tá? Beleza. O que a gente faz com esse código aqui, para a gente visualizar? Você vem aqui, ó, copia, tá? Eu vou colar aqui num outro arquivo, tá? Eu falei para vocês baixarem o VS Code, mas vocês podem usar qualquer programa de preferência de vocês, tá? E esse aqui chama Sublime Text. Eu também tenho um VS Code, mas esse aqui é mais simplificado. Aí eu vou salvar esse arquivo, salvar aqui no desktop. E aí ele vai ser, eu vou salvar como página, ou então estados americanos.html, tá? Beleza. Aqui eu posso vir abrir uma outra página e eu vou abrir esse arquivo HTML aqui, ó. Pronto. Tá aqui a minha tabela. Isso aqui é uma paginazinha HTML, certo? E aí aqui eu posso vir e sei lá, você pode mudar o estilo da página para algo
que tenha as cores vermelho e azul. Vamos ver o que ele vai fazer. E ele vai criando código. Tá, aqui ele tá com preguiça, ele só colocou 2 estados. Mas a ideia é essa. Vamos lá. Aí eu vou vir aqui para minha página. Vou substituir o que já estava aqui. Pedir para ele terminar a tabela da certo. Posso pedir, né, também. Deixa eu só ver o que ele fez aqui. Ó. Aí eu atualizei, ó. Ele colocou um azulzinho aqui e colocou um vermelho aqui. Beleza? Vamos fazer aqui o que o Eduardo sugeriu. Você pode incluir todos os estados na tabela HTML. Claro. Seu pedido é uma ordem. Alabama, Alaska, Arizona. Beleza. Então, enquanto ele está fazendo aqui, pessoal, alguma dúvida? A ideia dessa mentoria aqui não é a gente ir a fundo no que é o HTML ou no que são as ferramentas que eu vou ensinar, tá? Mas a ideia seria dar uma noção de como uma página na internet funciona e como que a gente faz para colocar conteúdo em uma página, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode gastar alguns minutinhos aqui. Se não, eu já posso passar para a próxima parte, que é mexer com formulários e adicionar um pouco de JavaScript, tá? Alguma pergunta até aqui? Nenhuma pergunta é estúpida. Qualquer pergunta é importante, pessoal. Você tá falando, Thiago? Eu não tô te ouvindo. Thiago, você tá falando? Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo, né? Vocês estão ouvindo o Thiago ou não? Não, né? Leandro, Fala aí, Leandro, Fábio. agora, por exemplo, assim, eu estava dando uma pesquisada para ver, tem alguma maneira da gente reutilizar o código que foi utilizado anteriormente, sem que necessariamente ele precise sempre gerar um novo código quando a gente pede alteração? Boa pergunta, cara. No primeiro você pediu para ele fazer a lista, né? Ele fazer a lista, tudo mais. Aí beleza, aí ele gerou um código. Depois, quando a gente pediu para mudar a cor, ele gerou todo o código novamente, só para poder modificar 2 cores. Sim. Fazer uma linha vermelha e a fonte azul. E aí agora nesse, que ele está demorando mais, porque ele está incluindo todos os estados. Tem alguma maneira da gente, tipo, na hora que a gente vai formular, vamos dizer assim, utilize o código anterior, mudando as cores, tal, ele reutiliza e só muda aquele campo, ou ele sempre vai gerar um novo? Boa pergunta, cara. Excelente pergunta. Na verdade, a maneira melhor de você mexer com o HTML é separar
o que a gente chama de CSS, né? Em um outro arquivo, tá? Eu vou pedir o seguinte, ó. Você pode incluir... não vou colocar todos os estados, não. Você pode incluir mais 10 estados na tabela HTML. Eu tô refazendo a pergunta, tá? Dessa vez, separe o HTML do CSS em arquivos diferentes. Cara, sensacional essa pergunta. Vamos lá. Aí ele vai explicar. Para separar o HTML do CSS em arquivos diferentes, você criará 2 arquivos, um para HTML e outro para o CSS. Olha aqui que coisa linda, ó. Ele faz aqui o arquivo HTML, tá? Aí ele gera para você. Eu pedi para ele colocar só mais 10. Porque são 50, né, pessoal? E demora muito. Pronto. Agora ele vai criar o arquivo CSS, ó. É porque aí, nesse caso, qualquer coisa a gente mexe só no CSS, né? Só Que muda é o a parte CSS. visual. Exatamente. Exatamente. Aí eu venho aqui, ó. Copio isso aqui. Aí eu vou colar aqui, ó. Pronto. Vou salvar. Aí eu vou criar um outro só com o CSS. Tá. Se eu vier pra cá, ó, e atualizar aqui, ele vai se perder todinho, ó, tá vendo? Porque ele não encontrou o arquivo CSS. Então ele deixou um negócio muito simplificado, tá feio. Agora a gente vai vir aqui e a gente vai criar um arquivo chamado style.css. Pronto. Aí esse arquivo aqui, ó, ele vai chamar esse aqui, ó, style.css, que tem que estar salvo na mesma página, na mesma pasta, desculpa, no mesmo diretório, né? Ó. Aí já Atualizou. E aí, se você fizer a pergunta, ó, agora mude o visual para algo em tons de cinza bem moderno. Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Aí ele já não vai mexer no HTML, ó. Ele vai mexer só no CSS. Excelente, cara. O que é o CSS? Em poucas palavras, né? Basicamente aqui ele vai ter informações do que em geral vai ser cada parte da página. O que vai ter no body? Ó, a cor de fundo vai ser essa, a cor geral vai ser essa, margem vai ter 0, padding, que é tipo um espaçamento, vai ter 20 pixels. O título, né? Você pode definir H1, H2, H3, acho que até H4. Vai ter essa cor aqui, que é um tom de cinza, eu acho. Tá? Tabela. Ó, tá vendo? Ó, ele vai definindo cada coisa para cada elemento da página. Aí eu venho aqui, copio. Venho aqui, salvo. E depois eu só atualizo aqui, ó. Aqui. E aí, ó, ele ainda fez um negócio legal aqui, que é quando você coloca o mouse em cima, ele muda a cor, ó. Olha que massa. Beleza? Show. É isso aí. Podemos ir para a próxima parte? Ou alguma pergunta a mais? Vamos lá. Então agora vai ficar um pouquinho mais aprofundado. Vamos criar um chat novo aqui. Vamos lá. Crie uma página
HTML que contenha um formulário. Ó, vocês podem dar ideia também, tá? Contém um formulário que vai receber um e-mail e uma data de nascimento. A página deve conter um código JavaScript para validar o e-mail, para ver se é um endereço de e-mail válido, tá? E deve mostrar a idade da pessoa baseado na data de nascimento. Ó, já tem bastante coisa aqui, né? Então eu pedi uma página que tem um formulário, que vai receber um e-mail e uma data de nascimento. A página deve ter código JavaScript para validar o e-mail e deve mostrar a idade da pessoa baseado na data de nascimento enviada no formulário. Vamos lá. Fala aí. Não, eu ia falar para você, qualquer coisa, separar de novo em 2 arquivos, HTML e Java. E JavaScript. Eu vou pedir para ele fazer isso também. Pronto, vamos fazer um teste com esse aqui e depois a gente separa em 2 arquivos. Vamos lá. Vamos criar mais um aqui. Tá. Só para a gente entender direitinho. Ó, eu vou salvar aqui como e-mail nascimento. .html, tá? Aqui no head ele criou essa tag title, né, que é o título, e ele adicionou essa tag script aqui que vai ter todo o código JavaScript, tá? Quando a gente pedir para ele separar em 2 arquivos, basicamente ele vai criar um arquivo que vai conter só isso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Você pode separar o código JavaScript em um arquivo separado? Vamos lá. Sim, claro, para organizar melhor o código, facilitar a manutenção. É uma boa prática separar o JavaScript do HTML. Então, você pedindo as coisas certas, ele sempre vai fazer, né? Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, ele criou script.js, certo? Olha aqui. Cara, sensacional. Ficou bem menor, né? Aí, aqui ele está chamando o JS. Vocês veem que naquele outro, ó, ele fez a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui ele estava chamando o CSS. Agora ele está chamando o JavaScript. Então, vamos lá. Vou salvar isso aqui, e-mail nascimento. Aí eu vou pegar isso aqui. Vou salvar como script. Script, é isso mesmo. .js. Beleza, scripts, né? Ele salvou. Mas tudo bem, a gente pode mudar aqui também. Script.js.
Beleza. Aí eu vou lá no aqui, e-mail nascimento, beleza. Tá. Vou tentar digitar um aqui, ó. E aí eu vou colocar, olha que legal. Ele já bota tudo bonitinho aqui. Criou um negócio bem estiloso. Vamos lá, suponho que a pessoa nasceu em 2000, janeiro, 1º de janeiro de 2000. Então a pessoa tem que ter 24 anos. Ó, idade 24 anos. Ok. Agora eu suponho que eu apague aqui esse .com. Por favor, insira um endereço de e-mail válido. Ó. Eu vou botar o .com, mas vou tirar o arroba. Vou botar aqui um asterisco. Enviar. Por favor, insira um endereço de e-mail válido. Cara, esse aqui é sensacional. Vamos dar uma olhadinha no código aqui, ó. Esse código HTML é muito simples porque ele vai ter só o título, né, formulário de inscrição. Ele supôs que era uma inscrição. Aqui vai ter o formulário, tá? Esse aqui vai ser o campo que vai receber o e-mail. Na verdade aqui, né? Aqui vai ser o campo. Aqui ele tá colocando a palavra e-mail aqui, certo? Aí data de nascimento, ele chamou de data de nascimento, deixou em português, bonitinho. E aqui ele vai criar um botão enviar, tá? E aí você pode trocar, submeter, você pode trocar o nome das variáveis, tá? Ele colocou como date aqui, ó, já para ficar nesse formatinho aqui bonitinho, ó, que aí você pode escolher as datas sem precisar ficar digitando, você pode até ir lá e escolher. Enfim, aí o que tem no script.js? Ó? Ele vai ter três funções. Uma, validar o e-mail. Aí ele usa uma expressão regular aqui, que é um negócio mais complexo. Mas basicamente ele está dizendo o quê? Ó? Tem que ter algum texto. Tá? Tem que ter um arroba. Depois tem que ter mais algum texto. Tem que ter um ponto. E tem que ter mais algum texto. Tá? Se não tiver isso, ele vai dar erro. Tá? Chamada ao enviar o formulário. E calcular a idade. Aqui, ó, é impressionante, porque isso aqui foi treinado com código, né? Eu mostrei para vocês naquele vídeo como que o ChatGPT aprende, né? Como esses modelos de linguagem aprendem. Na verdade, eles são treinados para prever a próxima palavra, né? Não sei se vocês já notaram, mas o teclado do celular, toda vida que você escreve um conjunto de palavras, ele tenta prever a próxima palavra, né? Só que ele sempre tenta prever só uma, né? A próxima. Já o ChatGPT, ele é treinado em muito texto. E aí ele vê muito mais palavras para trás e ele tenta prever muito mais palavras para frente. Que na verdade não é uma palavra, é um token, né? Mas a gente não vai entrar tão profundamente nisso. Mas aqui, ó, ele tá fazendo tudo direitinho. Ó. Ele tá criando uma variável chamada hoje. E aí ele pega a data de nascimento, que é o que a pessoa colocou lá. Aí ele faz, ó, hoje menos nascimento para calcular, ó, a idade, né? Aí aqui ele vai fazer um cálculo com o mês e tal, para saber, né? E aqui o dia também, se a pessoa já fez aniversário, e aí ele calcula. É sensacional. Mas é claro, esse tipo de função já deve existir em muitos outros códigos por aí, entendeu? Então é
é meio que fácil de aprender, né? Porque é uma função que muita gente usa. Então ele criou baseado em todo tipo de código que ele já leu, né? E aqui é a função para pegar o formulário e enviar e fazer os testes, né? Então, basicamente ele vai testar o e-mail aqui. Isso aqui ele está pegando o valor que foi passado pelo formulário, esse get element by ID é o que estava aqui, ó, no e-mail e na data de nascimento, que veio daqui, ó, veio do HTML, ó. E-mail e data de nascimento. Ele pegou, ele vai fazer um processamento, né? Então, se essa função aqui, validar e-mail, não der certo, ele vai retornar, ó, por favor, insira o endereço de e-mail válido. Se não, ele não vai fazer nada, só continua na função. Aqui ele vai calcular a idade, ele vai dar um alert, e aí ele abre aquele pop-upzinho e pronto. Se deu erro, ele vai retornar um false aqui, né? Ele vai prevenir esse formulário de ir para frente. Se não, vai dar certo e vai para algum lugar. A gente não está fazendo nada, mas isso aí depois a gente vai aprender, né? Como é que a gente pode mandar para um banco de dados, como é que a gente vai coletar esse tipo de informação. Mas é isso aí, é basicamente isso que a página está fazendo. Alguma dúvida? Pessoal, isso aqui, ó, eu imagino que seja muita coisa, né, de uma vez. Mas quando eu estou fazendo alguma coisa em, né, programação com a ajuda do ChatGPT, que é uma coisa nova, é assim, você pede para ele fazer, vê se funciona e depois você vai entender o que o código faz, entendeu? E você também pode pegar isso aqui, ó, um código que ele está te mandando, e você pode fazer assim, ó, você pode explicar o código o que o código JavaScript está fazendo, explicar o que o código JavaScript está fazendo. Ó, função, validar e-mail. Objetivo, verificar se o endereço de e-mail é válido. Como funciona? Utilize uma expressão regular, regex, para testar o formato do e-mail. A expressão regular, blá blá blá, é uma forma simples de verificar se o e-mail tem caracteres antes e depois do arroba. Isso aqui é sensacional. E pelo menos um ponto após o arroba, com caracteres não vazios antes e depois do ponto. Isso não garante que o e-mail seja real. Ou seja, né, a pessoa pode colocar um e-mail que tem um formato válido, mas não existe. Mas é uma verificação básica de formato. Retorna true se o e-mail passar no teste da expressão regular, indicando que tem um formato válido. Caso contrário, retorna false. Ó, função calcularidade. Aí ele vai explicar passo a passo, ó, o que a função está fazendo, e a função enviar formulário também, ó, objetivo, como funciona. Isso aqui é sensacional. Então já dá para brincar com alguns tipos de coisa, entendeu? Como a ideia das aulas, né, é mostrar como que a gente usa o ChatGPT, né, ou o Gemini para criar código. Então, basicamente, você tem que ir treinando. Você tem uma ideia e aí você vai pedindo para ele fazer, né? Você vai vendo o que é possível, o que não é possível. Por exemplo, tem coisas que ele vai reclamar. Se você fizer assim, ó, você pode criar um código
para baixar vídeos do YouTube. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu entendo sua solicitação, mas preciso informar que criar ou distribuir códigos para baixar vídeos do YouTube sem autorização pode violar os termos de serviço do YouTube e leis de direitos autorais. Blá 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 blá. Entendeu? Mas quando você tem coisas que são possíveis, você, né, vai conseguir fazer com o ChatGPT. Como hoje a gente não vai entrar no Python, eu vou deixar o conteúdo por aqui, mas eu quero saber se vocês têm alguma pergunta ou alguma observação sobre o que a gente conversou ontem, aliás, hoje, né? Vocês têm algum comentário, alguma crítica? Se vocês quiserem, vocês podem mandar depois no chat ou pode mandar para mim. Leandro, você consegue me ouvir? Sim, fala aí, Thiago. Consertou. Não, é o seguinte, eu tenho só um comentário. Eu não uso o ChatGPT 4, eu uso o 3.5. Tá. Cara, o 3.5 eu achei meio como é que eu posso dizer? Eu uso ele pra me entender um pouco melhor como funciona Python, que é a linguagem que eu entendo melhor, né? Cara, ele também serve. O ChatGPT pode servir como ferramenta de debugging também? Ou ele não é muito não tão preciso assim? Eu, particularmente, me ajudou muito o ChatGPT quando eu estava aprendendo bem a sintaxe do Python, para mim entender como ele é comparado ao pouco que eu conheço. Porque tudo que eu conhecia em programação de Python era de C++. Eu fiz em 2012, então faz bastante tempo. Mas eu achei ele um pouco... o código pronto em si, ele não saía muito perfeito não, mas para mim pegar partes de código me ajudou muito para mim fazer um projetinho que eu estava fazendo. Embora o 3.5, que nem eu te falei, ele não é muito preciso na minha ideia, eu consegui fazer uma aplicação em Python, só que basicamente eu salvava todo um formulário numa tabela Excel, só que cada vez que eu salvava a tabela Excel, ele sobrescrevia tudo que eu tinha escrevido na tabela Excel. E quando eu ia tentar fazer debugging pelo ChatGPT 3.5, ele me dava um código, na hora que eu executava, ele acontecia a mesma coisa, entendeu? Entendi. Cara, assim, ó, o ChatGPT 3.5, ele é de graça, né? O 4, ele é pago. Só que eu já ouvi falar que o Gemini da Google é muito melhor. E é de graça também, entendeu? Sim, na época eu acabei usando o Copilot da Microsoft, acho que é. No Visual funcionou Studio? melhor que o ChatGPT. Legal. A ideia é, cara, usar o que você achar melhor. O Copilot, ele vai... Quando você já está escrevendo o código, ele te ajuda a sugerir... ele autocompleta, né, o seu código. Sim, ele te dá alguns hints ali. Sim. Para esse caso, eu acho que sim. Se é para criar uma aplicação do zero, aí eu não sei se dá para usar o Copilot. Aí teria que ser o ChatGPT ou o Gemini, por exemplo. Mas a gente pode ir testando, cara. Aqui, por exemplo, ó, eu não sei, eu nunca usei, pra falar a verdade. Tá, a gente pode eu vou dar uma olhada depois no Gemini, mas a diferença do ChatGPT 3,5 pro 4 já é bem significativa, entendeu? Agora eu preciso dar uma olhada em como seria para usar o Gemini. Teria que fazer alguns testes para a gente saber o que funciona melhor para certo
para cada exemplo de aplicação. Sim, o que eu tinha putricado, né? Eu tinha só mexido aí pra ver que eu acho bem interessante essa coisa da AI. Eu tava conversando com a Marcele quando o microfone não tava funcionando, que eu tenho uma discussão com um amigo nosso que ele tem uma empresa de software que, assim, eu não acho que as EAs vão chegar ao ponto de substituir o programador, mas eu olho a AI mais como... Você imagina um arquiteto e um mestre de obras, entendeu? O arquiteto vai lá, diz o que você quer, e o chefe de obras vai lá, constrói. Claro que você não necessariamente precisa botar a mão na massa para ser um arquiteto, mas você entendendo de como funciona a construção, se você já foi um chefe, um mestre de obras algum dia, consequentemente vai ser um arquiteto muito melhor tendo conhecimento de arquiteto, mas também a experiência de chefe de obras. Eu acho que, cara, boa parte do grosso, que é maçante, assim, de programação, de ter que ficar catando ponto e vírgula, por exemplo, Sim. no C++, você descreve o que você quer, o ChatGPT vai lá e vai dar o grosso para você. Depois você vai refinando para cada caso, para cada projeto que você for ter, né? Sim. A ideia é essa, é aprender a usar de maneira geral e você saber mais ou menos o que você saber bem o que você quer, na verdade, e saber mais ou menos o que você precisa para resolver o seu problema. Então, a ideia da mentoria seria mais ou menos isso, é apresentar o que existe e apresentar como você pode construir baseado nas suas ideias, entendeu? A ideia que eu estou querendo trazer não é necessariamente, por exemplo, a pessoa quer trabalhar como programador em uma empresa. Será que essa mentoria vai ser boa? Não sei, talvez não, porque você precisa saber de muito mais coisa, né? A ideia que eu queria trazer seria mais você ter uma ideia de um aplicativo simples, não tão complexo. Será que eu, sem saber programação, eu consigo fazer esse aplicativo usando ferramentas de IA? Se você souber explicar direitinho o que você quer, provavelmente sim. Entendeu? E a ideia é essa, entendeu? É a gente tentar fazer algo do zero mesmo, porque eu sei que tem gente aqui que nunca mexeu com programação. E eu queria saber como que essas pessoas vão conseguir ir como fala em inglês, from zero to hero. E aí eu queria, né, ver como é que o pessoal se saía. Eu sei que... Fala aí, Alain. Não, eu ia perguntar, você falou, por exemplo, um aplicativo simples, né? Se a gente fosse coisificar esse simples de um aplicativo que tem exemplo, assim, qual que você consegue se lembrar? Tipo, você consegue criar com a inteligência artificial um aplicativo simples, tipo qual, por exemplo? E qual seria já um bem mais complexo que você fala assim, putz, cara, com a inteligência artificial, e se nesse estilo, eu acho que fica muito difícil. Tá, beleza, boa pergunta. Tipo uma calculadora ou tipo simples de outras coisas? Não, o que eu falo é o seguinte, você tem alguns campos no formulário, tá? Você pegar os dados e você fazer alguma coisa com aquilo e devolver um resultado, tá? Por exemplo, vocês sabiam que dá para pegar a transcrição de um vídeo no YouTube? O que é transcrição? É o texto, né, do que está sendo falado no vídeo. Vocês sabiam que tem uma maneira de no YouTube você pegar isso aí ou não? Pois é, muita gente não sabe. E tem gente que criou site só para fazer isso.
você coloca um vídeo do YouTube e aí ele te dá a transcrição. Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui, ó. Você coloca um vídeo aqui, eu nem sei que vídeo que é esse aqui, mas sei lá, vamos pegar um exemplo aqui do YouTube. Vou pegar essa entrevista aqui, que é em inglês. Então, ele retorna a transcrição, tá? Hoje em dia, também tem sites que pegam um vídeo e, por exemplo, fazem um resumo do vídeo. E aí já não foi eu que criei, mas eu saberia criar. Esse aqui, ó, YouTube Summaries. Você coloca um link aqui do YouTube e aí ele te dá o resumo, tá? Só que esse aqui você precisa fazer um login e tal. Não é difícil de fazer um desse aqui, tá? Um que eu estou desenvolvendo com os amigos. E aí? Naquele site até que o senhor fez de transcrever o áudio, dá para colocar também para fazer uma tradução. Dá para fazer tradução, é Dá tranquilo. pra pegar o texto e fazer a tradução. É tranquilo. Um que a gente está desenvolvendo é, por exemplo, pegar um vídeo do YouTube e criar um carrossel pro Instagram, entendeu? Isso também dá para fazer com o IA. Ou, sei lá, pegar um vídeo do YouTube, pegar uma playlist do YouTube e criar um livro. Isso aí dá também. É tranquilo de fazer. E tudo usando o ChatGPT. Inclusive, não só a gente está usando o ChatGPT, como a gente está usando... Assim, não só a gente está usando o ChatGPT para ajudar na criação de código, como a gente está usando a API do ChatGPT, da OpenAI, para fazer essas coisas, né? Você manda um texto e aí ele processa o texto e te devolve um resultado, entendeu? Qualquer coisa que você pegue uma parte pequena de informação e você devolva, você faça um processamento de dados, ou você pode até pegar bastante informação da pessoa. Por exemplo, a pessoa dá uma sequência de ações na bolsa e ela quer informações específicas sobre essas ações. Ou ela quer uma tabela, sei lá, com informações específicas dessas ações. Se for uma coisa que que esteja disponível na internet, é fácil. Eu vou mostrar para vocês depois que tem como você criar a gente chama de data scraper, que é como se fosse um raspador de página, que ele basicamente usa código Python para ler o conteúdo de uma página, tá? Ele pode extrair tabelas de páginas, ele extrai informações de páginas usando Python. Estou falando em Python porque é a linguagem que eu uso mais, mas talvez deva fazer em outras linguagens. E aí você consegue fazer esse tipo de coisa também. Isso aí para mim é uma coisa simples, tá? O que é uma coisa complicada? Uma coisa complicada é uma coisa que envolva banco de dados. Então, por exemplo, você precisa pegar o login de uma pessoa, mas tudo bem, dá para fazer login de forma simplificada também. Se você quiser adicionar uma forma de pagamento e você quiser ligar o login com uma API, depois eu vou explicar direito o que é API, mas basicamente é um programa ou um serviço na internet que você pode enviar uma informação e você pode receber informação, tá? Então, por exemplo, o YouTube, ele tem API,
ele devolve... Alguém aqui já ouviu falar em JSON? Formato de arquivo JSON? Pois é. Então, se você mandar algumas informações, por exemplo, se você passar uma playlist, ele pode devolver a lista de vídeos que estão na playlist. Ou se você passar um vídeo, ele pode devolver a lista de comentários que estão no vídeo. Tudo isso você pode fazer usando a API do YouTube, entendeu? Então, se determinado site que você queira usar a informação, se ele te der uma API, fica muito mais fácil de você ter acesso àquela informação. E o ChatGPT pode ser usado para você pegar esse tipo de informação. A gente vai ver depois. Então, o Stripe, por exemplo, é uma empresa que processa pagamento. Você cria uma conta no Stripe para você ficar recebendo pagamentos, né? E aí você pode criar uma camada no seu site e dizer assim, só libera esse serviço aqui para a pessoa depois que ela pagar. Também é tranquilo de você fazer, entendeu? Ou você pode colocar uma propaganda no seu site. E aí depois tem maneiras de calcular, assim, será que vale a pena eu pagar pelo servidor e colocar propaganda? Ou será que é melhor eu cobrar pelo meu serviço? Entendeu? Tem diversas maneiras de você ganhar dinheiro assim. E aí, dependendo da aplicação, algumas pessoas vão usar só se for de graça. E aí não vai ter jeito, você vai ter que tacar uma propaganda lá para você ganhar uns centavos, né, por acesso. Alguns serviços vão ser tão... A pessoa vai ficar tão vidrada, caramba, isso aqui é muito massa. Ela vai querer pagar, entendeu? E aí você vai poder cobrar. $1 ou, sei lá, com $10 você pode usar o serviço 50 vezes, sei lá. E aí tem gente que vai querer pagar. Dependendo do que você oferecer, as pessoas vão pagar, entendeu? Então, adianta eu saber fazer esse tipo de aplicativo sem eu ter as ideias? Não. Então, por isso que eu estou chamando outras pessoas, porque as pessoas vão ter as ideias e elas vão poder desenvolver, né? Se eu puder ajudar, bem. Se não, cada um pode criar a sua, né? Mas a ideia principal é ensinar, certo? Se alguém pegar uma parte assim, tiver travado e quiser uma ajuda, a gente vai lá e ajuda, entendeu? Mas aí, enfim, depois eu vou precificar direitinho. Essa parte que eu tô fazendo com vocês é toda de graça, né? Eu tô fazendo